Até os pastores frequentam, vão até o Pai de Santo. Pai de Santo não, lá feiticeiros. Feiticeiro. Eu acho que a manipulação e a bizarrice vai acontecer nessas situações. Agora, acredito que a pessoa que vá... então, é bíblico a quebra de maldição? É bíblica porque quem está lá está buscando a Bíblia, né? Não é, o cara não está lá no terreiro batendo tabaque lá e dizendo, isso aqui, faz isso, faz aquilo outro. Ele está buscando um processo bíblico. E um processo bíblico existe. Agora, o que temos que ir contra aqui é essa manipulação e esse exagero da pessoa ficar refém de uma situação, o que fazem com o dízimo, o que fazem com a oferta, o que fazem com toda a dependência humana de uma situação que é espiritual. Mas eu advogo 100% que nós precisamos ajudar todas as pessoas a viver uma situação de libertação plena e completa. Acabei de receber aqui uma situação de uma pessoa que se batizou, está frequentando, mas tem uma situação, um problema de saúde mental e agora está internada novamente numa instituição psiquiátrica. É a maldição que a levou lá? Não, a maldição foi quebrada, né? Agora, ela precisa ser ajudada a entender brechas, a entender vulnerabilidades, a entender comportamentos, para que essa condição possa prevalecer e ela ter o testemunho de uma completa libertação. Então, a quebra é bíblica? É bíblica, sim, porque ninguém quer viver na maldição. Agora, o procedimento, aí tem muito procedimento que nós realmente vemos que ele é detestável. Agora, algumas coisas que as pessoas gostariam de desistir. Pega a parábola do filho pródigo, né? Quem estava na boa, tranquilo, nunca fez nada de errado, esse tinha problema, né? Aquele que foi, esteve em dificuldade, voltou e se arrependeu. Então pode existir uma certa soberba, o cara dizer, não, eu não preciso de nada, tudo aconteceu na cruz, eu tenho não sei o quê, a vida está resolvida. E por trás dessa capa de que tudo aconteceu na cruz e que eu não preciso de nada, há muitas coisas que não são tratadas. Então eu creio que isso é importante, esses eventos são importantes para expor essas situações e para trazer a pessoa especificamente aquilo que ela necessita para poder ver uma vida saudável cristã. Ô bispo, me explica, por exemplo, o que tem de diferente da pregação do evangelho que acontece na igreja, na ministração que todo culto tem na igreja. Tem na igreja instrução, conhecimento sobre a vida e a verdade que liberta, que transforma. Entende? Então, assim, a gente está aqui para ajudar todas as pessoas, como igreja, conforme o senhor está falando. Sem dúvida. Então, eu queria entender por que tem que ir num retiro fechado, porque, assim, dentro dos padrões daquilo que acontece nesses retiros de quebra de maldição hereditária, eu só encontrei heresia antibíblica, fora daquilo que é a verdade bíblica. Você disse que não participou? Então, eu participei. Já participei quando era mais novo. Certo. Eu acredito que possa existir heresia, mas proibir uma pessoa e dizer não vá por isso ou por aquilo, não, eu acho que o que tem de diferente? É uma especificidade, a pessoa vai tratar aquele assunto, igual tem retiro de casais. Não temos retiro de casais? Não, mas já falamos dos casais na Bíblia, já falamos de Jesus que é o noivo, falamos da igreja que é a noiva, não precisa. Precisa ou não precisa? Precisa. Mas o problema da maldição precisa. É o pecado. Eu sei, mas o assunto e a maneira de tratar e abordar por pessoa, deve-se buscar uma especificidade. Então, eu acredito que o aconselhamento, a individualização e a experiência de lutar junto com alguém para que ele viva aquela libertação. Eu estive na África, eu vi demônios de todos os jeitos. Não é que eu visitei a África, eu morei 8 anos. Eu estive em 17 países. Eu abri 14 igrejas. E o que eu vi realmente de magia negra, vi do envolvimento e de bruxaria, situações de fenômenos, né? Fenômenos. Dias atrás eu atendi um ouvinte aqui, até sério. viralizou depois aí, não sei se vocês viram, um ouvinte lá da África, e ele estava falando que lá na África até os pastores frequentam, vão até o Pai de Santo. Pai de Santo não, lá feiticeiros. Até os feiticeiros. Então, até a igreja. Então é uma coisa até cultural lá deles, né? É cultural. Terrível. Mas vamos lá. Lembra de algum texto, algum momento, alguma passagem onde dá algum tipo de apoio? Eu acho assim que qual é a passagem que dá apoio ao encontro de casais? Qual é a passagem que dá apoio ao ensaio do louvor?
a questão de você dizer, a cantar música que não é tradicional, e a botar bateria na igreja. É coisa que... Então, eu acho que... banda, a orquestra. A orquestra, para ter isso aqui, o louvor tem que ser assim. Outros grupos que dizem que o louvor é sem instrumentos, porque a igreja cantava nas catacumbas. Então, eu acho que essas práticas, elas têm que buscar o apoio na palavra, naquilo que efetivamente nós podemos declarar. Então, como um todo, eu posso dizer que o espírito de conselho, que a oportunidade de ouvir, que levar a pessoa até entender uma situação completa. Jesus curou o homem lá, né? Ele falou assim, e aí? Ele falou assim, o cego, eu vejo os homens como árvore que andam. Ah, não, então tá bom, vai fica assim, que você não é mais cego. Não, ele fez de novo uma operação, né? E um milagre em 2 etapas, para que a pessoa pudesse enxergar. Então, eu creio que essa questão tão ortodoxa, para dizer, nunca faça isso, né? Eu acho que essa questão mas não é que ali não foi uma quebra de maldição hereditária, né? Eu sei, mas eu estou dizendo que a operação espiritual para ajudar as pessoas a ter uma resposta efetiva, sem o rótulo. Por que a gente vai ficar deixando o rótulo, isso aqui, agora você quebrou a maldição, agora você foi batizado, agora você é ofertante, agora você é próspero, agora você... A vida contínua é Cristo em nós. Cristo em nós, agora... por esta glória. E mergulhar o quê? No conhecimento da palavra. Por isso que o meu ponto, eu aceitei esse debate nessa perspectiva, para justamente dizer, a palavra vai libertar você. E quantas pessoas estão sofrendo de enfermidades, de condições contrárias, e de repente um dia a luz vem. A luz não vem igual para todos, nem em medida, nem em circunstância, mas a experiência. Então eu venho aqui defender que a experiência, ela é individual. Paulo no caminho de Damasco, o que ele fala? Que alguns que estavam com ele viram a luz e não ouviram a voz. Depois, isso em 16, 9, 16, 22 que eles falam. Depois, no final, no 26, ele fala, alguns estavam comigo, ouviram a voz e não viram a luz. Ué, calma aí, Paulo, o que aconteceu na verdade? Então, isso é uma mostra para dizer que a experiência, ela é individualizada. Ela é no seu momento, e nós temos que ajudar as pessoas a ter uma experiência completa. Seja esse um rótulo chamado quebra de maldição hereditária, ou um rótulo que vai dizer o fim da maldição daquilo que está sobre a sua vida. A quebra de maldição hereditária, ela foi quebrada na cruz. A Bíblia diz isso. Eu acho que a gente precisa entender a origem do pecado para entender isso, porque... A impressão é que dá, a visão que dá para as pessoas que ouvem de fora é que a cruz realmente não é suficiente. Tudo que o Betão está falando aí, isso aconteceu mediante a conversão. A conversão trouxe, além da cura, a libertação, a mudança. Uns se convertem, outros não se convertem. E quem não se converte não recebe, não passa. Então, o processo da libertação é a conversão. Agora, o pecado nos tornou pessoas amaldiçoadas. Paulo escreve em Romanos 1,18: a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestam. Porque Deus lhes manifestou, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e são vistas claramente através de todas as coisas criadas. E por causa disso o homem se tornou indesculpável. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graça. Antes os seus discursos desvaneceram, seus corações se tornaram obscuros, dizendo-se sábios se tornaram loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, a semelhança da imagem de um homem corruptível. Aí vai falar de depravação sexual, porque Deus os abandonou, no versículo de número 23, os abandonou às paixões infames. Então isso aqui é a natureza do pecado. Aí o que acontece quando a pessoa se converte? Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho no seu amor. Aí o que acontece quando nós nos convertemos? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que acontece quando você se converte a Cristo? Efésios 1:3. Você se torna abençoado em todas as sortes de bênçãos. Há uma mudança, há uma transfiguração. Mas é possível a pessoa se converter, assim, ter uma conversão genuína, mas não abandonar um vício?
Ou só pode ter uma conversão verdadeira quem abandonou algum vício? Às vezes esse vício ele foi aprendido na casa com seu pai mesmo, a bebida e tal. Ou você considera só convertido uma pessoa que está zerada de porque além da conversão, a conversão é um processo, né? Ela é um processo de transformação na vida da pessoa. Isso não acontece do dia para a noite. Paulo, por exemplo, ele usou a história de Paulo. Teve um encontro com Deus na estrada de Damasco. E aí, dali para frente, ele teve um processo de caminhada a conhecer. Deus o direcionou até Ananias para que ele fosse discipulado, preparado. E tem uma série de processos na vida de qualquer ser humano para entender o caminho, porque a gente precisa entender o evangelho. E isso não é do dia para a noite. Eu dou um exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai, ele se batizou, ele bebia e fumava. E ele desceu as águas do batismo e se batizou. E durante o processo da sua caminhada, ele abandonou os vícios e se tornou um pastor da igreja. Você batiza uma pessoa que está bebendo e fumando? Bebendo e não, eu batizo. Eu batizo. Se a pessoa disser que ela vai largar, que ela quer largar, eu batizo. Você batiza, Betão? Eu batizo. A água apaga o cigarro, né? E a pinga? E quando ele sai da água, ele acende outro? Irmão, não, sério, você batiza uma pessoa que está bebendo e fumando? Não, se a pessoa ela quer viver a libertação, sim. Ela tem que confessar, a confissão da libertação. O dia a dia dela, o que ela está fazendo. Se ela falar para mim assim, eu quero me batizar... Vocês dois são bonzinhos demais, eu não dou... Se eu quero me batizar, mas eu não vou largar o cigarro, eu falo, então, não. Não chegou mas o momento. se a pessoa fala assim, eu preciso de ajuda para abandonar isso aqui, eu tô lutando, é isso. Aí eu batizo e vou ficar em cima. E aí, como é que tá? Quer orar? Vamos orar junto? Tá firme? Tá conseguindo? Aí você vai acompanhando a pessoa e vai ajudando. Que eles chamam de quebra de maldição, isso é trabalho pastoral, entendeu? Mas olha bem, Daniel, quer um texto? Vamos pegar um texto então, né? Vamos ler Daniel 9,16. Olha a oração de Daniel, então não é lei, não é êxodo, não é o povo, não é que veio depois, é Daniel, finalzinho, tá? 70 semanas ainda depois, que é o capítulo 10, né? Ele fala assim... 9 mesmo, é mesmo capítulo. É, mesmo capítulo. 9,16. Senhor, segundo todas as tuas justiças... aparta-se a sua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém. Está intercedendo pela cidade e pelas pessoas. Por quê? Pelos nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo são opróbrio de todos que estão em redor de nós. Então, ele colocou que a condição que eles estavam vivendo era em função de uma maldição hereditária. Tá aqui. O que é hereditário? O que vem de geração em geração. O pecado que vem sendo colocado e que não é refutado e que não é quebrado. Agora, ele quebrou. A cruz quebrou. E as pessoas vão ter que ser realmente orientadas para poder viver e entender que isso é um aspecto da sua vulnerabilidade, dos ataques ou do arsenal que o inimigo vai preparar contra a sua vida. Elas têm que ter essa consciência. É como querer dizer das pessoas da tradição, né? Não, línguas não existem. Falar, isso é eu tenho 64 anos. Então, você é um velho já. Eu sou um velho. Vim para a igreja pela primeira vez na barriga da minha mãe. E nunca abandonei a igreja, todos os domingos vou ao culto. Então, o que eu vi? Os pastores da tradição dos anos 70, né? Pastor Rubens Lopes, Igreja Batista, isso já passou. É o sensacionismo, né? Isso já passou, isso não existe, ninguém mais fala. E a experiência está disponível para quem buscar. Então, com certeza, as pessoas que estão lá com o pastor falha, né? Jesus, a maldição não vai falhar, certo? Vou usar a piadinha aqui. Por quê? Não vão fazer, estão com ele lá, glória a Deus, segue uma orientação e sejam abençoadas. Mas o outro que tiver e sentir e for fazer, a quebra não falha não. Vai quebrar, vai ser liberto e vai ser realmente abençoado e acompanhado por uma situação. Então, a oração de Daniel é uma prova de que existe. Está na Bíblia. Tá aqui. Tem o Neemias também, né? Neemias, todos os do exílio fizeram uma oração nessa situação. Mas é uma condição espiritual do pecado de uma nação, de um estado... Olha só, Acasias foi um rei mau. Josafá já foi um rei bom. Por que ele não herdou o pecado do pai? É a reversão. Acas foi mau. Ezequias já era reto. E aí? É a reversão. Manassés e Amon foram mal. Josias... Então, Ezequias foi bom e foi pai de Manassés, que foi mal, né? Que foi também mal. Aí... E por que então, assim, cada um responde por si, conforme está escrito em Ezequiel. Entendeu? Então, assim, a condição espiritual de uma nação
foi o texto que você leu, porque aquela nação precisa de conversão. O pecado é a maldição, é o pecado. Então vamos ler outro a maldição. texto, eu já li 2 textos. Eu posso colocar só um texto aqui no Novo Testamento para você? Um texto aqui só para a gente refletir. Porque a lei, ela serviu para ressaltar o Romanos pecado. 8:1, Gálatas 3. Romanos 3:20. Okay. Nenhuma carne será justificada perante as obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei serviu para que a igreja conhecesse o pecado e a transgressão. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, que tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados que antes foram cometidos, para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele, sendo justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Então, assim, ele vai dizer também que de Adão até Moisés a morte reinou e o pecado não foi levado em conta. Mas de Moisés até Jesus, a lei ressaltou o pecado. Aí ele vai dizer assim, que o pecado não é imputado porque não havia lei. Está aqui no versículo 13 de Romanos 5. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés sobre aqueles que tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Mas não é assim o dom de Deus, é gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, assim, ele tá dizendo o seguinte: tudo que foi maldição do homem cometido pelo pecado de Adão, lá atrás, que foi ressaltado pela lei, foi em Cristo Jesus foi resolvido, através da conversão no sangue de Jesus. Então, assim, a igreja só tem um trabalho: pregar o evangelho, ensinar salvação em Cristo, ensinar o caminho, os princípios, os valores do reino.